Bom dia, eu sou o Rona, sou um artista visual, sou nascido e criado no Morro dos Pretos Forros, no Lins Vasconcelos, subúrbio do Rio. Eu sou Rafael Matoso, eu sou representante da 5ª geração de suburbanos da rua Cruz e Souza com Fagundes Varela. Eu tive o privilégio de nascer entre o bairro do Encantado, Água Santa, Piedade, Engenho de Novo, do lado aqui da Serra dos Pretos Forros do meu amigo Rona. Uma memória, assim, agora a gente ouvindo o barulho da água, né, das águas e tal, que me remete totalmente à minha infância, sabe? Essa relação com as nascentes na minha comunidade. De como isso era uma coisa abundante, hoje nem tanto, né? Mas eram 8 pontos de nascente, de olho d'água. E eu criança brincando ali, aquele terreno fértil, com muita árvore frutífera, muita erva medicinal, sabe? E eu carregava a água de uma dessas fontes, que era a fonte da água mais límpida de todas ali. E nesse movimento eu não somente conhecia todo o morro, circulando com a lata d'água, uma hora na mão, outra hora na cabeça, e conhecia todo esse território, porque era uma área muito fragilizada, não era pavimentada, então era lama. E aí quando chovia, todo aquele caminho vinha ladeira abaixo, virava barranco. Então aquele caminho que você passava já não era mais aquele caminho. Você tinha que dar agora uma volta lá por cima para poder ir com a lata d'água para poder chegar em casa. Então eu sempre falo que o meu percurso artístico ele foi nascendo a partir da minha relação com a água. A partir do corpo, né, que transportava essa água, explorando ao máximo esse território, né, que era morro. Então subida, descida, beco, viela. Acho bacana falar sobre essa relação assim, da arte no meu trabalho a partir de uma nascente. É como se eu brotasse junto com essa nascente, sabe? Eu percebo isso assim, nesse percurso de arte, a minha arte muito vinculada primeiramente ao corpo desse território, onde eu brincava, subia em árvore, passava por debaixo de cerca de arame farpado, me lanhava numa cerca de zinco, e também da relação com o corpo. Carregando balança com 2 latas de 20, depois já rapaz, criança latinha pequena, depois pré-adolescente balde, depois lata d'água na cabeça e já criado já 18 anos com a balança, com as 2 latas de 20, né? Eu fui conhecendo e mapeando esse território a partir desse corpo que transportava água. Engraçado isso, né? E bonito, para mim eu só via beleza, apesar, claro, de ter sido muito difícil, né? Porque você tinha que carregar essa água e tal para encher todos os tonéis para ter água para o mês inteiro e tal. Mas eu conseguia ver ali um início de alguma coisa que eu não entendia. Hoje, como artista, eu entendo que ali começou a brotar as incorporações, né? As performances, que eu chamo de incorporações, porque para mim é isso, é incorporar do território, sabe? É eu me vestir daquelas latas, daquela materialidade, daquela expansão de morro e trazer isso no meu corpo e hoje em dia devolver isso de uma forma artística, sabe? Conseguir entender ali que era caminho, mas também era poesia, era visualidade, era performance. É bacana te ouvir falando, Rona, porque se a gente se pressupõe a falar sobre, né, cartografar águas, né, reconhecer, olhar essa visualidade, pensar nessas outras arqueologias, na minha perspectiva, é reconhecer que existem muitas camadas que essa água nos conduz até os dias de hoje, né? É pensar que essa água, ela produz a vida desde o ventre, mas é essa água que, historicamente, de forma até imaterial, nos conduz para uma trajetória de fluxo. Uhum. Essa água que, né, a gente esqueceu às vezes de ouvir. Agora a gente está aqui do lado do Rio Rainha, ouvindo ela. A gente podia parar para ouvir ela e entender que ela ajudou a produzir tudo. Ajudou a produzir, né, nós como sociedades humanas, né, desde a origem dos povos, né, que viviam às margens dos rios, sejam eles os rios Tupinambás, da Guanabara, da Sepitibá, ou seja ele, né, esse rio que produz a água para dar a língua do barro, do pau a pique,
né, ou do cimento, essa mesma água que dilui a tinta, que reveste a casa, mas que também pinta o quadro. Sim. Eu acho que essa água nos ensina a pensar a nossa existência enquanto humanos, mas também nos ensina a tentar resgatar a nossa ancestralidade, a reconhecer esses fluxos históricos. Totalmente. E no caso da história do Rio de Janeiro, né, uma cidade onde, na sua amplitude, todos somos fluminenses, todos somos conduzidos para a água, ou cariocais, aquelas casas, aquelas ocas que viviam a aldeia dos Carijóis à beira, né, do rio, né, no fluxo de encontro com a praia. Isso, para mim, é muito simbólico. É simbólico porque ajuda a pensar a minha história, obviamente, enquanto alguém que se interessou em conhecer a história da cidade a partir desse Rio de Janeiro, desse encontro de fluxos, mas também entender que rios são esses, que formaram esses primeiros caminhos tupinambás, esses primeiros caminhos indígenas que levaram essa história lá do passado até experiências como as nossas. Sim. Eu nasci numa rua, né, que quando chove alaga, mas alaga porque ali é o Encantado, é o lugar onde o braço do Rio Faria, que desce da Água Santa, né, se espalhava e ia em direção ao Canal do Cunha até o porto de Inhaumá, né, esse topônimo tupinambá que representa a ave que voa do rio. Então, essas trajetórias que durante muito tempo nos cruzaram, né? Essas trajetórias que fizeram a gente passar debaixo do arame e muitas vezes se machucar e usar a água para lavar a ferida, mas também para lavar a alma, para entender a nossa existência ali, é um elemento fundamental, né? Eu acho que isso, no plano da história ou no plano da arte, comunga essa ideia de cultura e de educação. Eu acho que a água é esse fluxo que nos une também nesse momento. Totalmente. Você falou da ancestralidade. Eu aprendi a transportar essa água com a minha mãe. A maneira de carregar para a água não entornar, porque é uma preciosidade naquela época. A gente tratava aquilo ali como algo assim, como ouro, né? A gente tinha as nascentes ali. E depois a preparar a rodilha com um tecido para colocar na cabeça, para não machucar a cabeça e para colocar a lata d'água na cabeça. Depois, com o meu pai, a colocar o cabo de madeira na lata para carregar e depois construir a balança com as correntes, com os ganchos para poder encaixar ali. E isso me remete também muito, cara, às mulheres da minha família, né, que se reuniam nessa pedra, aos pés dessa nascente, ao lado dessa nascente, era uma pedra grande que a gente chama até hoje de laje. Então parecia uma mesa. Ali minha avó, minha mãe, minhas tias e as comadres delas todas se reuniam ali para lavar a roupa. Então a gente passava o dia praticamente inteiro carregando água, mamãe lavava a louça, lavava a roupa. Ali você ouvia as histórias dos mais velhos, contando as histórias desse lugar, né? E já ia para casa, finalzinho da tarde, de banho tomado. E imaginar que essa nascente, ela vinha por um túnel todo de pedra, que ainda existe até hoje, construído pelos escravizados. Então eu cresci ouvindo essa história, né? Que os escravizados que faziam o caminho da Serra do Mateus desembocavam ali nesse vale, que é a Boca do Mato, para estabelecer a moradia, formar ali o seu quilombo, né? E aí você aprendia não só sobre a história do lugar aonde você nasceu e se criou, né? E aprendia também com os mais velhos como cultivar aquela nascente e como criar ferramentas usando o seu corpo para transportar isso até em casa. Rafa, e como que todo esse conhecimento que você tem e tal, essa aula que você dá, como que isso chega até os teus alunos? Como é que é isso no teu trabalho, na prática? Então, é muito interessante falar sobre isso, tanto numa instituição, né, com mais de 80 anos de história, de educação, e principalmente estando aqui às margens do Rio Rainha, né, sabendo que ele vai desaguar na lagoa, sabendo que essa lagoa vai se conectar, né, ao mar, a grande Guanabara, o lugar que encontra as águas, o seio, né, mar ali. E é fundamental entender que tudo isso aqui já foi água, né? A gente está num grande manguezal, como a cidade de fato era forjada ali pela Mata Atlântica. E a minha curiosidade histórica veio daí, de entender como era isso, né? Por que esse lugar que eu tô se chama Encantado? Por que teve uma enchente no início do século XX que fez um carroceiro sumir e nunca mais encontrarem, né, ele? Então esse encanto
que o rio produz também produziu em mim um encanto de entender essa história. E eu sempre brinco que o fato de ser filho de uma mãe professora de literatura, de um pai professor de geografia, me fez pensar no campo das letras e da espacialidade o que é isso. E a história foi um elemento que me ajudou a pensar. Você estava falando, por exemplo, da tua experiência, né, na educação territorial. Isso me remeteu logo à nossa influência afrodiaspórica. Como estar num lugar que se chama Encantado e que depois eu descobri que Encantado também é o fato de estar incorporado por uma entidade, se conectar a outro plano, né? De fazer essa ligação. Como é que eu descobri que esse rio Encantado sai da Água Santa, se conecta à Serra dos Pretos Forros, se conecta a dois grandes engenhos, engenhos que são movidos com a força dos rios. Um engenho de dentro, o Rio dos Frangos, e um engenho novo, o Rio Iacaré, o Rio Sinuoso. Então essa força de águas que move e que produz me moveu também a entender essa história e a difundir essa história, a fazer as pessoas entenderem que a gente precisa estudar a história dos subúrbios pelos rios. A gente entender que esses rios que começam ali na Tijucá, na Tijuca, lugar de água escura, de água de rio, que forma o caminho velho da Tijucá, o maciço da Tijucá, a barra da Tijucá, tudo isso se conecta à água. Água que deságua ali no rio Maracanã, né, que vem do Andaraí, quer dizer Rio do Morcego, que vem do Grajaú, quer dizer Garajá-Exaú, as árvores do rio, né, que se ligam, obviamente, a toda essa região de Inhaumá, onde nós fomos criados, a antiga freguesia de Inhaumá, que é a ave que voa do rio, que está do lado de, né, Irajá, primeira freguesia rural, que dá origem a todo o subúrbio, que vem de Ierá, lugar que dá mel, que tinha muitas abelhas que estavam ali na estrada do Piraquara, estrada do caminho do Buraco do Peixe, que ia para Iacarepaguá, a lagoa rasa do Jacaré, que se ligava a Pauná ou Pavuná, o lugar da água barrenta, que ia pelo rio Meriti até os portos do interior do Recôncavo da Baía de Guanabara, chegando até Nova Iguaçu, Água-Sul Grande, a Água Grande. Então, a água está sempre presente na nossa história. Essa história ela é tão importante que ela foi uma origem tupinambá dada para a gente. Né? Esses caminhos que nos conectam são os antigos piaberus, os caminhos de mato amassado que os povos indígenas, né, originários faziam em volta desses rios. E levavam a Boca do Mato, levavam o Encantado, levavam as nossas territorialidades. Então, a minha curiosidade foi entender como, ao longo do tempo, essa história se apropriou, né, e aprendeu com essas águas. Né? A nossa cartografia é entender, reconhecer essa importância. Né? E, de certa forma, isso passa pela essa necessidade arqueológica de buscar vários conhecimentos e analisar esse fluxo histórico. Então, de certa forma, essa minha curiosidade foi impulsionada por essa maré de fluxos, de refluxos de água, né? E isso me mostrou que a nossa influência afrodiaspórica também foi conectada pela água, né? Essa água que atravessou um continente, que trouxe sabedorias e saberes ancestrais pra gente, de vários portos onde essas populações chegaram aqui, desde ali das águas calmas da Gamboa, lugar de água calma, né, até as casas de Nisiangu, onde se pegava água para preparar esse angu que dava a vitalidade, a força. Né? Então, toda essa história, até a edificação da nossa cidade, né, carioca, passa pelo conhecimento da água. Então, assim, a água me ajudou a entender a minha história e a história do meu território. E eu acho que isso também aconteceu com você, né, Rony? Como é que foi esse processo, né, do desenvolvimento artístico do teu trabalho a partir da água? Lindo, 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 lindo ouvir você falar, porque acho que se eu tivesse todo esse conhecimento de todos esses rios que nos cercam ali, eu levaria muito mais conhecimento para as crianças, né? Eu falo a partir da relação dessas nascentes. E isso já transforma o olhar deles, né, em relação ao território, porque eu sempre me preocupei muito, desde criança, muito curioso em saber o porquê daquele nome, da onde vinha aquela água e tal. E aí eu ouvia muito os meus mais velhos, sentava para ouvir os mais velhos e anotava tudo isso, guardava tudo isso, que aquele caminho era um caminho percorrido pelos escravizados, que a fazenda que tem lá em cima, que era do Pedro, era uma fazenda de uma francesa. Tudo isso eu ouvindo dos mais velhos, né? Quando essas crianças da minha comunidade começaram a fazer pesquisa
sobre território e a professora perguntava, os pais mandavam ir lá em casa. Vai lá no Naldo, que o Naldo sabe e tal, babá. E aí eu comecei a perceber a importância disso, né? De você saber a origem do lugar onde você está, quem esteve ali antes de você, né? Então, todas as vezes quando eu faço as oficinas com as crianças, seja na minha comunidade, seja em outras comunidades, em outros territórios, periféricos ou não, eu sempre tenho a preocupação de entender o território, sabe? Eu sempre falo que é uma prática minha na educação de um corpo-expansão. Né? É como que o meu corpo aqui na Gávea se expande sem ser um corpo nascido e criado aqui na Gávea. Um corpo do Lins, né? Que vem para cá e aí eu crio uma relação e uma conexão imediata, como por exemplo os bambuzais. Época de junho agora a gente ia para o quintal da minha madrinha para poder arrancar bambu, para poder fazer caminhos para as festas juninas, né? Os terreiros grandes no meu quintal, era no morro, né? Eram terreiros onde a gente brincava de ciranda, entendeu? Fazia as festividades e tal. Então eu sempre procuro mapear com as crianças o que elas veem de interessante no quintal dela, o que elas têm de mais interessante. Aí elas lembram, o pé de abil, quase ninguém conhece o pé de abil, né? A joaninha, poucas crianças conhecem joaninha e tal. E aí eu construo com elas um manto, que eu trabalho muito com costura também, né? Eu construo um manto que eu chamo, né, de manto território. E aí cada uma traz algum elemento que, não que defina, mas que lembre o seu quintal e tal, e a gente começa a desenhar com fitas, que é um material que eu venho usando também, bastante, o plástico e a fita. A gente faz aquele manto, depois eu corto uns círculos, e aí eu pergunto, quem está aqui? Aí ele fala assim, João, da onde é o João? Do Lins. Quem está aqui? O Miguel, da onde é o Miguel? Do Morro dos Macacos. Quem está aqui? É o Paulo, da onde é o Paulo? De Caxias. E aí você sabe da onde você vem, você circula por aquele território e a gente vai mudando. Eu faço um círculo, a gente veste e vira um manto. E aí a gente incorpora todos eles, eu com as crianças, aquele território e a gente faz uma ação pelo espaço, né? Depois a gente tira o manto, agora vamos mudar as localizações, né? Miguel, você tá onde? Eu tô na Boca do Mato, mas você é da onde? Eu sou de Jacarepaguá, que é ali, ele aponta da onde ele veio, sabe? É uma maneira que eu encontro de você valorizar aquele lugar, da onde você vem, né? O que teve ali? Eu, por exemplo, fiz uma atividade com crianças que nunca viram vagalume. Não tiveram nem contato com árvore, com fruta. Elas têm a caixa com suco. E aí elas vão no mercado e escolhem, eu quero este suco. Né? Mas de subir na árvore, eu fiz uma atividade recentemente lá em Jacutinga, que é em Mesquita. Né? Fui fazer uma contação de história e tal. Era um quintal gigante. Isso 9 horas da manhã. As crianças, num sábado. Daqui a pouco eu vejo entrando várias crianças com pipa na mão, correndo, entendeu? Exatamente isso que eu falo, desse corpo expansão, desse corpo que vai para fora. Eu olhei aquilo ali e foi mágico, entendeu? Porque geralmente eu estou fazendo a oficina ou no centro ou em algum outro lugar fechado, elas vêm, né? E sentam, meio curiosas. Ali não, ali elas já estavam incorporadas já daquele espaço, daquele território. E aí, num algum momento, a gente estava conversando e tal, de repente uma criança fala assim, olha só, olha só. Aí todo mundo parou e é um grilo, tá ouvindo? Aí eu falei, caramba, é sobre isso, né? Sobre você reconhecer aquele espaço. E aí fiz a contação de história, perguntei a elas do espaço onde elas moravam e tal, elas trouxeram várias memórias de brincadeira com a pipa e tudo mais. Eu acho que eu venho também entendendo ainda, né? De como essa ideia da expansão, como essa ideia do território, ela vai se expandindo. Ela é uma memória minha, que eu tenho, né? O lugar mudou, essas águas a gente não faz mais uso, mas a ideia de fluir, a ideia desses braços, desses rios que unem, foi o que eu aprendi. E é o que eu tento fazer com essas crianças, fazer no meu trabalho também, né? De criar as conexões, assim como os rios, né? Que um se junta com o outro, e junta e deságua no mar, né? Então eu sempre falo, a gente não é o mar. Nós somos vários rios que desaguam no mar. Se você não souber de onde você veio, aonde é a sua nascente, é muito fácil você achar que você sempre foi mar. Não, você tem uma história ali que você precisa conhecer.
entendeu? Você saber. Rona, te ouvindo falar e pensando em gestos de reencantamento, eu não posso deixar de citar a cultura que você trouxe pra gente, e eu sempre me ligo à história, né? A etimologia das palavras, e eu sempre lembro que cultura vem de cólere vem, né, de terra. Não é à toa que dá origem a palavras como agricultura, mas também dá origem a palavras como cultuar algo, né? Então essa terra que faz germinar a nossa cultura, a nossa existência, essa terra que é humus, que é umedecida, né, pela água, que gera o humano, é essa mesma terra que produz a raiz que conecta, né, a nutrição desse bambu e faz ele crescer. E é impressionante porque a gente está aqui embaixo no bambuzal, mas o bambuzal ele é fundamental para a história da água. Nas culturas ancestrais, o bambu verde, ele guarda a água. Você corta ele e ele tem água dentro para beber. E ele é quebrado para fazer bicas. Originalmente, né, a água era transportada das nascentes até as bicas na praia por esses bambus brasis grossos que você cortava no meio e essa água ia transbordando gomo a gomo até chegar, né, a ser usada. E eu, durante muito tempo, né, na parte da minha família, que é da Ilha Grande, vivenciei essa prática de beber água no bambu. E é interessante também pensar que, de certa forma, esse bambu foi usado numa das primeiras nascentes de água, né, a ser engarrafada na cidade do Rio de Janeiro. Uma nascente que vem da Água Santa, ali do nosso território. A nascente de um ex-escravizado que no ano da suposta abolição, de 1888, Domingos Gonçalves, ele fez o quê? Ele pegou essa água, Domingos Camões, perdão, pegou essa água por bambus e começou a captar ela. E essa água que era santa, que era rica em magnésio, em ferro, que curava enfermidades dos tropeiros e desde os povos originários, se valoriza na cidade do Rio de Janeiro. E hoje a gente está falando que a água mineral Santa Cruz é uma das fontes de água mais antigas de captação e uso na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse bambu me diz muito e diz sobre esse reencantamento, como a gente precisa conectar esse nosso conhecimento cultural e como a gente precisa trazer essa herança ancestral para os dias de hoje, né? E como é importante se reencantar pelo nosso território, né? Esse gesto de reencantamento é mostrar como essa água nos dá um caminho para isso que você falou de forma tão brilhante, para integração, para que esse fluxo possa nos mostrar a nossa relação com o passado, mas com isso que ainda vem. E a gente não pode esquecer, no momento em que a gente pensa, por exemplo, em 460 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro, essa cidade foi feita pela água. E nesse mesmo momento, onde a gente pensa que há 30 anos atrás a gente estava falando em despoluição da Baía de Guanabara, e para despoluir essa baía a gente precisa pensar em se reconectar com esses rios. Eu acho que esse gesto de reencantamento é olhar e ver que nós precisamos, de fato, aprender com a pureza dessa água a nos purificar também. E queria saber também de você, Rona, como é que você pensa nesse gesto de reencantamento através da tua vivência, através da tua arte, através da tua visão de mundo tão poética? Eu trago isso muito essa relação com o território, com tudo isso que eu aprendi, né? Não só com a água, mas com o terreiro, com o chão, sabe? Nós tínhamos chão batido, a mamãe plantava muitas ervas, muitas frutas. Nesse mesmo terreiro, a Folia de Reis, do seu Manuel Valente, fundada em 1942, atravessava o morro. Então as mesmas pessoas que estavam comigo lá carregando água, né, as senhoras lá lavando roupa e tal, no dia de Reis, eles estavam lá fantasiados, encantados, incorporados naquela magia, né, que é aquela cultura. Tudo isso num único território, né, onde a água circulava nesses pontos, aonde qualquer erva que você precisasse, para qualquer mal que houvesse, um banho de descarrego, um unguento, um pé torcido, você tinha ali, entendeu? Fruta, assim, uma variedade absurda. Jaca, ingá, mamão, abio, manga, muita coisa, né? E quando eu falo isso com as crianças, eles ficam olhando assim, porque hoje em dia você vê só casa crescendo, né? Essa nascente que nos serviu durante muito tempo, hoje em dia o esgoto é todo jogado ali. Eu adoraria poder fazer um trabalho, um movimento em que a gente pudesse recuperar e novamente reutilizar aquela água, que seria de uma grandiosidade tamanha para a comunidade, né? Isso é impossível, mas eu procuro passar para eles, nas atividades, a importância de cuidado que você ainda tem ali,
Entendeu? A gente ainda tem muita erva ainda tem muita manifestação cultural, a folia de reis mesmo, né? As crianças repetem esses gestos, montando as próprias roupas, pegando lata velha e batendo para poder criar uma sonoridade. E agora, trazer isso na minha arte, nos 4 cantos aonde eu vou, é o que eu faço. Falar do quanto isso foi importante. Eu acho que se hoje não há ainda esse tratamento, eu procuro mostrar para ele do quão importante foi essa relação, é ainda, né? Mas no caso da minha formação, do quão importante foi essa relação com a água, esse pertencimento desse território, sabe? De você cuidar, de você olhar para aquele espaço e se reconhecer mesmo ali no bambuzal. O bambuzal é algo presente lá até hoje, nas nascentes, na folia de reis, nos centros de Umbanda e Candomblé na minha comunidade. Nós temos um centro lá de Umbanda e Candomblé, né? Porque eles mesclam há mais de 100 anos. Você está entendendo? Então, assim, a presença da religiosidade também muito forte. Porque todas as ervas que às vezes eu preciso para um banho de descarrego, eu sou do Candomblé, sou iniciado no Candomblé há 24 anos, eu vou no morro e saio catando. Essa aqui é para isso, essa aqui, caramba, ainda tem isso aqui, ainda tem colônia, ainda tem não sei o quê. E a maioria dos jovens não sabe a utilidade. Os mais velhos, muitos mais velhos, né, até mais velhos que eu, quase a maioria já morreu e tal. Então são saberes que ficou na minha memória, sabe? Dessas ervas e tal, e as utilidades que ela tem. Então eu procuro dividir isso com quem ainda detém esse conhecimento, e a gente fala muito, e apresentar isso para a juventude, entendeu? Para a criançada, para a importância que há naquele cultivo daquele terreiro, né? É um terreiro, né? Porque você tem ali não só o lugar onde você nasceu e criou, mas o lugar que te formou, o lugar que te fortaleceu, o lugar que te fez. E você leva isso para onde você for, e aí se faz esse encantamento. A gente conectado com o bambu, né? Ainda que não estejamos no nosso território, mas a gente se identifica com o bambu e com o som da água correndo aqui ao redor, né? E é interessante que o bambu, ele nunca está sozinho, né? Não. Ele nos ensina que a gente tem força quando a gente está junto, né? Exatamente. E a água é o que dá essa liga para a gente pensar nisso, né? Como a gente pode pensar desde a prática do cuidado com o outro através da água, desde a prática do lavar a roupa e estender ela no varal, essa roupa que tem memórias que você estava falando. Isso. E você usa o bambu para usar, a mamãe usava como uma vara para corda, né? E é nos pés de um bambuzal que você arreia um acarajé para Iansã numa quarta-feira como hoje, né? Então são várias conexões. Você falou do bambu usado como bica, eu vivenciei isso, e meu pai fazia como calha para poder colher a água da chuva para armazenar também. Ainda tinha isso também, porque era uma relação também com a chuva, a água que vinha de cima, e como você criava caminhos para ela continuar, né, repondo e enchendo aqueles tonéis. E a gente precisa aprender também uma coisa que é fundamental com a água, o transporte. A gente está numa cidade onde a gente vive um caos de transporte urbano. E a gente esquece que há 190 anos atrás, as concessões de transporte marítimo mostravam pra gente que a gente saía do fundo da Bahia e chegava na Praça 15 em 40 minutos. Algo inconcebível nos dias de hoje, que esses rios eram navegáveis. Então acho que também é um ensinamento para pensar a própria dinâmica contemporânea da cidade, como a água nos ensina, como a gente tem que às vezes parar e olhar para trás, né? E ver que nós estamos, às vezes, querendo criar outros caminhos que não são os que ela quer. Por isso que ela ocupa seu espaço, né? E eu acho que isso também é um ensinamento, né? Total. Porque a gente foi invadindo, né? Esses espaços, mas sem o respeito. Tem que ter o respeito, né? Quando eu sento aos pés desse bambuzal, é lindo. Mas quando eu cheguei aqui, eu saudei Iansã. Eparrei, Oiá, Missão Orum, entendeu? Foi ela que me trouxe até aqui, nesse percurso de caminho, né? Se eu pensar na importância dos orixás da minha vida, desde da minha infância, eles estiveram sempre ali, apontando o caminho, entendeu? Eu fui me conectando e com o tempo eu fui percebendo a força que há nisso, né? O encantamento para mim também, se falar de encantamento, se dá também na maneira como a gente se conheceu rapidamente. É a segunda vez que a gente se vê pessoalmente. A gente se encontrou, se conheceu no Travessia há muito tempo atrás
E ficou essa vontade, pô, vamos se encontrar, vamos falar sobre alguma coisa, vamos falar sobre o subúrbio, vamos conversar e tal. Hoje, nessa quarta-feira, isso se fez, né? A água A água mais trouxe. uma conexão. A água trouxe. É Pô, isso. obrigado. Pô, eu que agradeço, muito bom poder. É uma aula, né?